Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos dar início a essa transmissão. Esta é uma reoferta da oficina de poesia. Ela é um produto do projeto Gênero e Poesia, uma análise da obra literária de Nilza Menezes. Projeto este que foi aprovado no edital 83/2020 da Sejusel Codec, primeira edição Alejandro Bedotti, do edital de chamamento público de fomento à cultura para pesquisa e desenvolvimento de expressões culturais. Eu fui a coordenadora desse projeto e também respondo pela oficina de criação poética que estamos ofertando agora. Então, vou mediar e nessa oficina nós contaremos com a ilustre presença de alguns convidados e convidadas: Nilza Menezes, Davis Nascimento dos Santos e Maria Enísia Soares de Souza. Vou apresentar brevemente uma súmula curricular do currículo de cada um. Nilza Menezes é doutora e mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, especialista em Ciências da Religião pela mesma universidade e também é especialista em História do Brasil pela PUC de Minas Gerais. Ela coordena o Centro de Documentação Histórica do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, é poeta e escritora, tendo escrito os seguintes livros de poesia: 50 Mulheres, A Arma da Mulher é a Língua, poemas feministas, A Louca que Caiu da Lua, né, que foi até enredo de samba, da Escola de Samba Diplomatas, daqui de Porto Velho, Feitura, Fruta Azeda com Sal, Poções e Magias, Presente, Princesas Desencantadas ou a História das Mulheres que Ousaram Sonhar, Rascunhos, Sina, Troco ao Vento em Bom Estado, e Duas Palavras, escrito em parceria com o poeta Carlos Moreira. Nilza também é autora dos seguintes livros de História e Sociologia da Religião: Tambor de Choro, um ritual de despedida e de celebração à vida, Fundamentalismos Religiosos, Violência e Sociedade, Território e Identidade na Amazônia e Outras Reflexões, A Violência de Gênero nas Religiões Afro-Brasileiras, Arreda Homem que Aí Vem Mulher, Jorge Teixeira, uma contribuição documental, Memória Judiciária, Rita Queiroz, O Gosto do Aluá, Chá das 5 na Floresta, Com Feitiço e com Fetiche. Nilza é, portanto, uma das escritoras mais férteis, mais ativas da cena cultural rondoniense. Davis Nascimento dos Santos, que também nos honra com a sua presença e que é um colaborador deste projeto, é mestre em estudos literários pela Universidade Federal de Rondônia, doutorando no programa de pós-graduação em Letras e Linguagem e Identidade da Universidade Federal do Acre, atua como professor de língua portuguesa e literatura brasileira no IFRO, é pesquisador do Núcleo de Estudos Históricos e Literários, o NELI, poeta, músico popular e autor do livro de poesia Sêmen Humanimal Humus. Maria Enísia Soares de Souza é mestre em Linguística pela Universidade Federal de Rondônia, doutoranda em Educação Profissional pela Universidade Federal de Rondônia e é docente do Instituto Federal de Rondônia, Campus Guajará-Mirim, e autora dos seguintes livros: Isotopias, Narrativa, Tempo e Espaço, escrito com o professor Sérgio Lozzi comigo, e Afros e Amazônicos, escrito em autoria com os professores Marco Teixeira e William Nogueira Lima.
Desejo que essa seja uma noite proveitosa e rica em experiências. E para não me alongar, passo a palavra para a nossa querida convidada, Nilza Menezes, que irá se apresentar e falar um pouco de sua produção, de seu processo de criação literária. Ok. Boa noite, Xênia. Obrigada por toda essa movimentação com esse trabalho. Obrigada, Enísia. Obrigada, Davis. Super emocionante quando a gente vê que alguém analisa o nosso trabalho e faz uma leitura daquilo que nós produzimos. E eu gosto muito disso, porque não é como... Eu nunca sinto como crítica ou algumas questões, né? É que é muito difícil você se autoanalisar. Então, quando as pessoas analisam, trazendo aí as teorias todas, a bibliografia toda de uma outra, né, de uma forma diferente de quem produz. Eu acho que quem produz não pensa muito, né? Será que essa rima tá... A gente trabalha com o texto, buscando dar ritmo, buscando dar movimento, mas sem essa preocupação muito técnica, às vezes, né? Claro que antes de publicar, a gente dá aquela burilada, olha se tem alguma coisa, mas no meu caso, a ação é muito mais de uma ação, de uma poesia política, né? De colocar o meu corpo, de trabalhar uma poesia feminista. Então, a busca é muito mais essa do que exatamente aquela construção de texto que muitos poetas têm, né? Certificando toda a rima, toda a métrica. Eu nunca fiz isso. Cada um tem uma forma de produzir. Já trabalhei com muitas pessoas que somam as frases, somam as sílabas, até para fazer haikai, por exemplo, eu fiz oficina com a Alice Ruiz, e tem toda uma técnica para fazer haikai. Então, eu não sou haikaísta, eu escrevo versos curtos que tem aquela estética do haikai, que é como se fosse um texto de redação, né? Na primeira fase, eu trago a introdução, na segunda frase, o desenvolvimento, e na terceira frase, a conclusão, como se fosse desenvolver um texto de redação no haikai, mas sem essa preocupação, se deu 757, se deu 57, não, eu não tenho essa preocupação de estar contando as sílabas, as palavras para fazer. Portanto, eu não posso dizer que eu sou haicaísta. Às vezes fica bem próximo, por uma questão mesmo de ritmo, da musicalidade que a gente traz, né, para dar harmonia, fica próximo. Mas eu não sou uma haicaísta, né? É porque às vezes alguém comenta, você faz haikai, poesias curtas. Não faço haikai, né? Apesar de ter feito as oficinas com haicaístas como Alice Ruiz, que é uma das grandes haicaístas do Brasil. Bom, no texto que vocês trouxeram, né, já me deixou assim hiper apresentada, né, tá, com relação à questão de onde eu vim, que eu sou paranaense, migrei para Rondônia, ainda território, morei nas diversas cidades do estado de Rondônia, estive por Espigão do Oeste, Ji-Paraná, Costa Marques, Pimenta Bueno, e só depois eu vim a Porto Velho. Antes, lá no Paraná, eu escrevo poesia desde sempre, desde que eu aprendi a ler, eu aprendi a gostar de poesia. Primeiro eu fui leitora, lógico, né? Quando alguém me pergunta qual a forma para escrever, eu sempre digo que tem que ler, né? Tem gente que diz, eu nunca li um livro de poesia e escrevo poesia, não consigo imaginar muito isso. No meu caso, eu comecei a ler, fiquei apaixonada, a minha alma já era composta dessa musicalidade, porque na casa do meu pai se gostava muito de música, eu venho de uma mistura cultural muito rica entre nordestinos, espanhóis e italianos.
o que fazia com que na casa se tivesse várias vertentes, tanto da cultura espanhola, seja na comida, na bebida, nas cantigas, nas festinhas culturais, as festas nordestinas, muito presente na minha mãe, a minha avó italiana, que trazia muito disso, e a gente sempre ouviu música disso tudo, tanto a música nordestina, como o meu pai gostava muito de música sertaneja, aquela, né, sertanejo de raiz, e a gente sempre ouviu muito, sempre se cantou muito em casa, sempre se brincou muito em casa com isso, sempre se teve muita participação nas festas populares com cantigas, e isso foi fazendo parte da minha alma. Eu acho que isso influenciou. Quando eu comecei a ler e conheci versos, eu me encantei. No começo foram os versos dos livros de escola, traziam muitas poesias, eu fui alfabetizada com o livro Infância Brasileira, um livro muito antigo, nem sei se isso existe mais no mundo, mas era um livro que trazia muito de literatura, né, nos livros. Era muito menos que hoje, porque hoje vem tudo separadinho, tal. O nosso era tudo junto, um livro só, e que trazia poesia, que trazia parte da literatura, que trazia versinhos, que trazia brincadeira, e eu cantava na escola, não que eu tivesse voz e nenhum dom para ser cantora, mas eu era extremamente desinibida, tanto para declamar, como para cantar, para brincar. Isso foi fazendo parte, eu fui colocando isso no meu corpo, na minha vida, na minha prática, tanto lendo quanto praticando, e isso, talvez tenha sido isso, né? Que tenha feito com que eu começasse a escrever. Claro que eu tenho até hoje esses escritos datados de 1971, 72, 73, acho que coisas de antes disso já. Eu tenho todos esses cadernos até hoje. E de vez em quando eu olho, né, porque claro que era uma reprodução, assim, eu lia muito J.G. de Araújo Jorge, que era o que tinha disponível, né? Era o que eu tinha acesso. Eu lia muito J.G. de Araújo Jorge, muito Castro Alves, eu lia Olavo Bilac, Casimiro de Abreu, esses autores. Né? E claro que aí, quando você escreve, você vai trazendo características disso, vai trazendo falas, você lê, e aí você se emociona com aquilo que você escreve e vai produzindo. E eu acho que foi isso que foi me fazendo produzir. Quando eu terminei o que nós chamávamos naquela época de primário, e que eu fui para uma escola na cidade, eu sou da área rural, estudei até o quarto, quinto ano daquela época, na área rural. Esse era o contato que eu tinha. Aí eu fui para a cidade para estudar, para fazer o ginásio, no colégio estadual da cidade, onde eu passei toda a minha infância, uma cidadezinha no interior do Paraná, chamada Cruzeiro do Oeste. E aí eu fui para estudar, e aí tinha uma biblioteca, e aí foi quando eu tive o contato, né, com Fernando Pessoa, com Drummond, com Quintana, aí sim, aí descortinou um mundo muito maior, com autores que me tocaram muito mais, né, que me fizeram pensar, que fizeram com que eu articulasse ideias, sentimentos, emoções, com que eu enxergasse o mundo além, né, do que eu enxergava antes. Eu acho que isso fez com que eu gostasse muito mais de literatura e começasse a exercitar, a praticar e a escrever. Eu sempre questiono a qualidade disso que eu escrevia, sabe, assim,
Nossa, qual era a qualidade que tinha essas poesias, como era que elas eram construídas, pautadas em quê? Né? E qual era a qualidade mesmo dessa produção. Mas eu produzia muito. E claro que isso chamou a atenção na escola. E quando eu tinha 16 anos, me propuseram a publicar um livro. Foi o livro Poemas, eu publiquei, eu tinha 16 anos. Né? E aí depois eu parei uns tempos. Aí depois, quando eu fui participar do movimento de estudantes secundários do Paraná, a UPS, que eu conheci outros poetas, conheci muita gente, porque na minha cidadezinha lá eu não conhecia nenhum poeta, né, fora os dos livros. Eu trabalhava num serviço de rádio, fazendo um programa em que lia poesia e tocava-se uma música. Aí as pessoas ligavam e pediam para fazer um poema, conversavam comigo, queriam um poema que fosse dedicado à pessoa amada, à pessoa que estava triste. E eu fazia isso. E depois tocava uma música e a pessoa dedicava, fazia esse trabalho na rádio de lá. Aí quando eu conheci, então, o pessoal da UPS, aí abriu um outro leque para mim. Nesse período eu conheci poetas, né, que já estavam trabalhando mais, que estavam militando muito mais, e isso abriu uma grande cortina. E aí foi quando eu publiquei o livro Rascunhos, um livro já um pouquinho mais pensado, um pouquinho mais trabalhado, um pouquinho mais organizado. E aí, logo em seguida, eu acabei vindo embora para Rondônia, né? Assim que eu terminei o segundo grau e eu estava começando, eu estudava na faculdade Tuiuti do Paraná, estava iniciando a faculdade, e aí eu tive que vir embora para Rondônia por questões familiares. E aí acabei passando de uma cidade por outra, mas eu nunca deixei de escrever. E aí, mesmo assim, eu publiquei o livro Presente, né? Que foi um trabalho de muito tempo, na solidão, no recolhimento, e que foi uma prática, assim, mais de estar só, de estar lendo e de estar produzindo, mas completamente desconectada. Naquele tempo não tinha a internet de hoje, não tinha os contatos de hoje, era tudo por cartas, né? A gente se comunicava com as pessoas por cartas. E aí o contato era muito difícil. E em Rondônia também, logo no início, quando eu cheguei, eu não consegui esse contato imediato e essa articulação com outras pessoas que escrevessem, porque como eu fui morar em Espigão, Costa Marques, nesses lugares, né, eu não tive essa facilidade. Só em 85, 86, eu descobri que existia um movimento que tinha escritores de Rondônia e estava tendo um encontro de escritores de Rondônia no início de 86, em Ariquemes. E aí eu fui para lá, foi lá que eu conheci a Inês Cancelier, que é uma poeta que está em Rondônia há muitos anos também, trabalhando, escrevendo, produzindo. A Inês é de Ouro Preto. Aí também lá eu conheci outras pessoas que estavam articulando para criar a Academia de Letras de Rondônia, essas coisas. Conheci a Cléo Marion, uma poeta que, né, militou muito em Porto Velho nos anos 80, acho que talvez antes, existem publicações dela de antes dos anos 80. E aí, nesse momento que eu comecei a me articular novamente dentro de Rondônia, né, mas eu só vim para Porto Velho em 93. E enquanto fiquei no interior, sempre foi muito isolado, muito difícil o contato. Nesse período, assim, isolada, eu conheci a Rita Queiroz, né, que é artista plástica,
que viajava todo o interior do estado. E foi desses encontros, nos anos 80, ainda com a Rita Queiroz, que surgiu a ideia de fazer um livro sobre ela, O Gosto do Aluá. Quando nós nos conhecemos lá em Costa Marques, ela disse: eu quero que você escreva a minha vida. Naquele momento, eu não tinha a mínima ideia de como eu ia escrever a vida da Rita Queiroz, que foi algo que só amadureci muito depois no curso de História, fazendo um curso de História Oral com a professora Fabíola Holanda, com o professor Alberto Lins Caldas, com o professor Sebe da USP, que eu consegui ver uma forma de fazer esse trabalho sobre a Rita Queiroz. Eu trabalho o livro sobre a vida da Rita Queiroz. Foi um exercício desses de curso, um exercício de aprender a fazer história oral, e porque a gente tinha esse compromisso lá de trás de fazer esse trabalho que surgiu entre a nossa amizade, as trocas, as brincadeiras, as participações do sarau, que a Rita Queiroz era das artes plásticas, mas sempre foi uma pessoa que participou de todos os saraus que houveram em Porto Velho. Quando eu vim para cá nos anos 90, nós criamos um movimento. Na época, o José Ailton Ferreira Bahia, que trabalhava no jornal Alto Madeira, o Selmo Vasconcelos, a Eunice Bueno, e tinha outros poetas, Arlene Guaranhebe. Nós criamos um movimento chamado Sarau para encontro, e todos os meses esse encontro era em algum lugar da cidade e reunia muita gente. Era um movimento que congregava artistas plásticos, poetas, atores, bailarinos, enfim, todas as artes estavam congregadas nesse sarau. Foi um super movimento artístico que encerrou no final dos anos, teve início em 93 e encerrou no final dos anos 90, deixou de acontecer. Depois surgiram outros movimentos, outros grupos, inclusive depois surgiu um movimento de sarau que só tinha homens, e foi em cima desse movimento de que só tinha homens participando que surgiu um outro contramovimento, que é o movimento das meninas, né, das escritoras de Rondônia, porque elas reclamavam que nesses lugares só tinha homens, que não tinham mulheres, e aí elas passam a fazer esse levantamento sobre as escritoras de Rondônia. Na frente desse movimento está a Ana Ianca e outras poetas que estavam saindo, egressas do curso de letras da Universidade Federal de Rondônia, mas não só da Universidade Federal de Rondônia, de outras faculdades também, de outros cursos também. Elas começaram a se movimentar para reunir as mulheres. Eu acabei entrando dentro desse contramovimento também e participando com elas, né, de alguns saraus na Biblioteca Francisco Meireles. Isso já é algo bem mais recente, algo bem mais próximo agora, né? Bom, sobre a minha poesia, né, como eu disse, né, por muito tempo eu fui produzindo porque eu lia, porque eu achava bonito, porque eu gostava de escrever, porque vinha a vontade de colocar no papel, enfim, eram tantas as razões, porque também eu sempre convivi muito com artistas. Então, quando a gente vai muito ao teatro, vai muito à exposição, vai muito a lançamentos de livro, a gente acaba se integrando com esse grupo, e isso sempre fez parte da minha vida, intencional ou não, né? Mas a gente procura as pessoas para a gente conviver, aquelas pessoas que falam das mesmas coisas que nós falamos, que gostam das mesmas coisas que nós gostamos. Inclusive, eu sempre brinco, quando tenho algum problema com alguém que
eu brinco com o Abel, que quando as pessoas gostam de mim, elas dizem que eu sou polêmica. E quando as pessoas não gostam de mim, elas dizem que eu sou louca. Mas isso eu mesma já assumi, e sem nenhum problema, inclusive na poesia, brincando com isso, porque eu também entendo a loucura de outra forma. Então, né, a gente procura aquelas pessoas que têm os mesmos desejos que nós, que gostam das mesmas coisas. Então, eu sempre brinco. Ah, não, mas não gosta de mim? Não, peraí. Essa pessoa faz poesia comigo? Lê poesia comigo? Não. Essa pessoa faz pesquisa comigo? Gosta de pesquisar? Está interessada em pesquisa histórica, em pesquisa social, em pesquisa da área da sociologia? Não. Então, esta pessoa não tem nada a ver. Esta pessoa gosta de cozinhar, de tomar vinho? Ah, também, se também não, então a gente vai eliminando. Essa pessoa curte a religião, algo parecido com o que eu gosto? Não, então também não está integrada. A gente sempre vai estar junto com as pessoas que falam daquilo que nós gostamos e que nos permite falar do que nós gostamos. Eu acho que... Então, na minha vida toda, isso eu acabei, se eu fazia amizade com alguém, essa pessoa gostava de pintar, gostava de teatro, gostava de dançar, gostava de cantar, gostava de ler, de fazer poesia, e aí, por isso, eu acabei convivendo sempre com as pessoas ligadas à arte de alguma forma, e isso foi fazendo com que eu continuasse fazendo, porque, como diz a poeta Alice Ruiz, para a gente escrever poesia, a gente tem que ficar em estado de poesia. Se você não está em estado de poesia, você não vai escrever. E estar em estado de poesia é estar dentro, né, disso, estar lendo, estar produzindo, estar conversando sobre... Senão você não vai fazer. Apesar de que tem gente que diz que escreve na solidão, sem nunca falar com ninguém, e que é autodidata, tudo bem. Para mim funciona com esse atravessamento todo, seja da minha condição feminina, que é muito presente na minha religião, das questões sociais, das questões raciais, das questões religiosas, né? E principalmente das questões femininas, que é uma questão que atravessa tanto o meu trabalho como pesquisadora. A maior parte das minhas produções estiveram, né, de pesquisas por escolha minha ou por imposição na universidade para conseguir fazer mestrado, doutorado. Acabou que essas coisas foram sendo condicionadas. Então, pesquisar gênero foi uma descoberta que eu descobri pela beleza, pela música, pela musicalidade, pela religião. Mas depois ficar lá e avançar também passou a ser algo, essas escolhas necessárias na vida da gente, né? Não é só uma escolha por brincadeira, é uma escolha mais necessária. Então, tudo isso foi atravessando a minha escrita. E assim, de alguma forma, né, acho que eu posso dizer que foi amadurecendo, que foi me dando esse lugar de fala de feminista, que não tem como não ser militante. Então, eu acabo fazendo uma poesia, que é uma poesia feminista e militante, tá? Porque não tem como dissociar, porque aí você vai entrando naquilo, aquilo vai entrando em você, e aquilo vai fazendo parte do seu mundo, do seu discurso, de tudo na sua vida. Então, acho que acabou sendo assim. De vez em quando as pessoas me perguntam, essa coisa de fazer uma poesia feminista te incomodou, te atrapalhou, né? Claro que no começo isso... Né, hoje em dia está super na moda, mas eu sou bem antiga, né? E hoje a mulher escrever, falar de questões da condição feminina está bem presente. E é muito bacana, tá aí a Elisa Lucinda fazendo, tá aí tantas poetas novas fazendo,
isso da mesma forma militante e aberta, né? Tem tantas outras poetas escrevendo sobre isso. Eu estou tentando me lembrar o nome de uma poeta e não consegui me lembrar agora. Antes de terminar, vou me lembrar do nome dela, que eu gosto muito, e agora sumiu. São poetas que trabalham nessa mesma perspectiva e que eu gosto de ler e que, né, que marcam aí a literatura. O que não era presente antes, né? Antes, a mulher escrevia como se ela não tivesse um corpo, ela escrevia com um corpo masculino. Quantas, né, assinaram também os registros aí de tantas mulheres que escreviam com pseudônimos, com nomes falsos, com nomes de homens, para poder escrever, enfim, não é algo tão presente, e tão novo. E quando eu comecei a escrever com essa característica, claro que, né, isso é coisa muito assim de mulherzinha, né? Algumas pessoas diziam, é coisa muito óbvia, muito cebola, muito tanque de lavar roupa, muito, né? Porque falar sobre a condição feminina e falar sobre a violência que pesa sobre os corpos femininos, é muito óbvio. É tão óbvio, né, que muitas vezes até mulheres, né, não conseguem ver isso como algo que precisa ser dito, que pode ser dito, até porque muitas mulheres nem elas diriam sobre isso. Então, no começo, assim, era um pouco... né, parecia que era uma poesia bem menor, uma poesia pequena, uma poesia que não estava falando de coisas grandes, uma poesia que não estava trazendo a política, que não estava trazendo só os rios, as cachoeiras e as matas e a natureza de forma elaborada, né? Mas trazendo uma denúncia, uma forma de falar que era uma militância. E eu entendo que a poesia também tem que servir para isso, né? Às vezes as pessoas perguntam, para que serve a poesia? E vem muito essa resposta, a poesia é o belo, a poesia é a descrição das coisas belas, das belezas naturais. Eu acho que a poesia pode vir para você falar de tantas coisas, inclusive fazer uma militância e uma denúncia, é a forma que eu vejo, né? Sem que isso perca. Né? E tantos poetas que trabalharam em outras perspectivas, aí como Gregório de Matos, com né, a sua forma de escrever tão forte, nem por isso deixa de ser poesia. É só uma questão de forma de ver e de analisar. Né? Mas sempre teve, né? Quando eu cheguei em Porto Velho, também tinha algo que era muito difícil de lidar aqui em Porto Velho. Só era poeta de Rondônia quem tivesse nascido em Rondônia. Olha que interessante, né? A questão da imigração atravessando e sendo um fator de exclusão. Só podia realmente falar sobre Rondônia, sobre as belezas de Rondônia, quem tivesse nascido e vivido isso. Quem não tinha nascido aqui não tinha legitimidade para falar sobre isso. Assim como isso pesou muito tempo também na questão da história, só era reconhecido quem tinha vivenciado o que era, na verdade, memória. A gente teve muito disso, muitos memorialistas trabalhando, e isso que era reconhecido, sendo até criticado que alguém que fizesse de fora, que estivesse falando de fora, como se a pessoa não possuísse legitimidade para isso. Essa é uma questão super complexa. Mas como essa oficina é sobre esse momento, essa fala, né? É para trabalhar sobre uma oficina de poesia, de como escrever poesia. Todo mundo pergunta como escrever poesia. Eu mesma já participei de inúmeras oficinas. Sempre que eu sei que tem uma oficina
de poesia que alguém está ensinando. Agora, durante a pandemia, eu fiz várias pela internet. Como escrever isso, como escrever aquilo, como produzir um texto poético, como produzir um texto de biografia, enfim, né? É importante fazer esses cursos, porque nesses cursos, nessas oficinas, é que a gente vai fazer as trocas, vai ler, vai aprender, vai dialogar com o outro. Eu acho isso bastante importante. Para mim, produzir não tem essa conotação tão técnica como eu disse no início, com relação ao haikai medido. A minha forma de escrever, ela é muito mais, não deixa de ser emocional, né? Porque ela vem pelo canal da percepção daquilo que me toca, seja pelo bem, pelo mal, e aí transformar isso em texto, né? Transformar isso num texto poético é uma questão de exercício. Nem tudo que a gente escreve é bom. Não tenho nenhuma pretensão de dizer, tudo que eu escrevi tem realmente poesia, é realmente poesia. Até porque, muitas vezes, ou quase sempre, essa poesia vai depender de que o outro leia, né? Eu falo muito sobre isso, e eu acho isso super interessante, essas experiências. Muitas vezes eu escrevo na primeira pessoa, e aí quando a pessoa lê, ele diz, nossa, isso serve para mim, isso parece que foi para mim. Eu sempre digo que nesse momento você completou a poesia, porque a outra pessoa conseguiu vestir o seu texto, conseguiu interpretar o seu texto, conseguiu se colocar dentro do seu texto. Eu acho que hoje a gente estava conversando sobre isso, sobre em alguns grupos que às vezes eu sou convidada para participar e eu percebo, nossa, mas eu estou tão distante daquele grupo, seja pela questão social, questão idade, questão aprendizado, cursos diferentes, áreas extremamente diferentes, e de repente aquela linguagem serve, cabe ali, se amolda, a pessoa lê e sente aquele texto dela. Eu acho que isso é bastante importante para que a poesia se complete. A poesia vai muito se completar no leitor. A gente escreve e o leitor, né, vai fazer com que realmente aquilo seja uma poesia. Eu acho que isso é fundamental. Às vezes você lê um texto e ele não lhe diz nada. E a grande busca é essa, de escrever algo que diga. Né? Por muito tempo, os meus livros de poesia foram leituras em consultórios de psicólogos, em consultórios de médicas que trabalhavam com mulheres, que me procuravam para que os livros ficassem nas suas salas de esperas, nos seus consultórios, para que suas clientes e pacientes lessem. Porque elas, nesse sentido, eu agradeço muito. Elizabeth Cristofoletti fez muito uso da minha poesia no seu consultório. A doutora Ida Perea, que é médica, sempre usou e usa até hoje a minha poesia para trabalhar com as mulheres, para conversar com as mulheres no seu atendimento médico. É uma coisa que me deixa super feliz, porque essa escrita que eu fui trazendo, que eu fui elaborando a partir das histórias da minha vida pessoal, das minhas tias, das minhas avós, das amigas, dos documentos, dos processos judiciais onde eu trabalho e que eu leio, das histórias que eu escuto brincando e às vezes com humor e que depois eu transformo em texto, eu vou trabalhando esse texto para que ele tenha essa forma, para que ele siga aquela estética e aquele tema, né? Que encaixe dentro desse tema, dessa linguagem feminina. E aí eu fiquei super feliz com essas descobertas dessa forma de usar a minha poesia, para que ela servia. E nesse sentido,
quando eu estou construindo o texto, eu brinco muito com isso, de pegar algo que alguém me conte, né? Uma vez eu estava conversando com uma outra mulher, e aí a gente falava sobre a grande problemática de criar os filhos, de como era difícil educar filhos, ter filhos sem problemas, de como resolver os problemas dos filhos, uma questão toda muito complexa. E a gente brincou com isso, e aí ela me disse, pois é, né? Quando nasce, a gente não sabe se está com defeito, se está saudável, se está bom, e depois a gente, né, tem um problemão em casa. Se você fosse, por exemplo, uma porquinha, ela disse para mim, ou algum outro animal, você, quando nasceu, você viu que tinha defeito, você mataria, comeria a cria, e ela, assim, você não teria o problema agora. E aí a gente riu com essa história, e depois, quando eu cheguei em casa, eu escrevi, né? Devorar a cria, para que ela não morra todos os dias. Então, esse exemplo é para contar como que eu vou produzindo, como que eu vou elaborando o texto, né? Pensando nessa proposta de que é uma oficina, de como que eu brinco com isso. E como que a gente vai tendo também, trazendo aí um certo humor para situações bem complexas. Tem um outro texto meu que eu gosto muito e que surgiu também de uma brincadeira. Eu convidei uma amiga para ir numa roda de samba, porque eu adoro roda de samba. E aí ela disse para mim que não ia porque lá possivelmente teriam pretos. E ela até fez um comentário assim, de uma forma assim, ai, roda de samba, lá deve ter muito preto, não vou lá não. Tá, achei estranho, né? Fui para a roda de samba, voltei, e depois, mas aquilo ficou me martelando, aquilo ficou me incomodando, aquela frase, aquele comentário ficou me incomodando a semana toda. E aí eu escrevi, por puro preconceito, tem branco que não vai onde tem preto. Depois, dorme feliz ouvindo blues. A poesia, né, ela surge do nosso desconforto. Essa é uma questão importante. Do incômodo. Não só a poesia, porque aqui agora a gente está falando de poesia. Tudo que a gente escreve surge do nosso desconforto, do nosso incômodo, tanto que num projeto, o que é que a gente tem? A gente tem um problema. Né? Em cima desse problema, a gente cria uma hipótese, a gente cria objetivos, a gente traça formas de escrever, a gente busca o que já foi escrito, a gente faz leituras e releituras. Na poesia é a mesma coisa. Né? E isso é importante falar, porque, claro, a gente começa a escrever, a produzir, e entra dentro daquele discurso do dom. Quando eu era mocinha e já escrevia poesia, aí as pessoas costumavam dizer assim, nossa, que lindo, tem um dom, é um dom divino. E eu demorei a entender isso, né? Porque se é um dom divino, você vai escrever e isso, o valor é simbólico. Não tem um valor esse material. Ele foi dado por Deus, ele é um dom que você ganhou de graça, e aí você vai passar ele também de graça. Né? Você não tem valor, um valor material na poesia. O que não é verdade. Por isso que eu estou falando que a gente trabalha, faz um projeto, elabora. A gente tem, né? Claro que tem insights, em tudo tem insights quando a gente vai estar escrevendo. E, de repente, você produz algo nada a ver com aquilo que você está como um projeto de escrita. Mas, no geral, a gente tem, sim, um projeto como qualquer outra escrita. A gente pensa, poxa, né, o que está acontecendo politicamente, socialmente, a gente vai elaborando, se reelaborando a partir dessas ideias e dessas condições todas que nos atravessam, que atravessam o nosso corpo, que atravessam a nossa vida. Eu acho que a poesia é isso, ela tem
uma função que é prática, que é de trabalhar a si e ao outro. E não é uma terapia só para si, né? Eu escrevo para desabafar. Não pode ser só um desabafo também, né? Ela tem que alcançar o outro. Isso é muito importante. Eu acho que é aí que a poesia se completa, quando ela consegue alcançar o leitor, quando o leitor consegue se encontrar naquele texto, quando o leitor consegue ler ali e fazer relações, né? Eu recebi uma crítica de um crítico da revista Blau, de Porto Alegre, e ele relacionava, na época eu não tinha lido ainda Mariana Alcoforado, e aí ele fez essa relação da minha poesia com Mariana Alcoforado, e aí eu corri para ler Mariana Alcoforado para ver qual era a relação que tinha. Então, isso que é interessante, a pessoa, depois que lê, ele faz outras relações, traz outras perspectivas para a sua escrita. Isso é muito importante, acho que é aí que se transforma mesmo em poesia. E nesse sentido, eu fico super feliz de ver que quando as pessoas fazem alguma leitura sobre a minha produção ao longo desses anos todos, né, que são 50 anos escrevendo poesia, aproximadamente, um pouquinho mais de 50 anos, convivendo com a poesia, brincando com a poesia, sempre em contato com a poesia nesses 50 anos, quando as pessoas fazem alguma análise, elas conseguem trazer essas características da vivência, do mundo feminino, dessas questões que foram me atravessando a vida toda. Isso é super bacana, assim, um presente, né? Porque realmente foi isso, né? Não talvez sempre de forma consciência, mas como algo que foi uma prática cotidiana de fazer, ler e pensar e tá com num dia que não está bem, pega um livro para ler, e aquele livro vai te dar uma outra dimensão, vai te mostrar uma outra forma de ver. Outro dia eu vi alguém dizendo que ele escreve por imensa solidão, por não ter com quem conviver. Tudo bem, eu até entendo, né, isso, pela imensa solidão, mas no meu caso sempre foi pela imensa convivência, por essas questões todas que eu fui vendo desde menina. E essa questão da condição feminina foi algo que, mesmo não sabendo ainda na época, até porque eu não nasci de mãe feminista, não nasci... Eu nasci foi de pai machista, de tio machista, de avós machistas, de tudo machista, e de mulheres muito oprimidas. Mas foi nessa rachadura que eu fui encontrando esse caminho de discutir a condição feminina, que é algo que me faz super bem, de hoje trabalhar de forma consciente. Eu fui aprendendo para não morrer afogada. Mas hoje, né, é uma coisa que eu faço com consciência política, com consciência de que eu estou fazendo isso. Claro que não foi no início, mas eu fui aprendendo a fazer isso por uma questão mesmo de sobrevivência na condição feminina. Eu sempre brinco que quando a gente acorda e tem que brigar com um homem machista, isso não me incomoda, porque eu nasci de pai machista, de avós machistas, de um monte de tio machista, passei a vida toda tendo que me defender disso e me colocar e lutar com isso, seja com as palavras, seja com o corpo, seja de que forma fosse, né? Perdendo muitas batalhas,
Então não me incomoda, porque se eu acordar hoje e um homem tiver qualquer atitude machista comigo, eu tenho a resposta fácil para dar para ele. Aprendi com a vida que eu já vou logo dizendo um monte de bobagem para ele e ofendendo, dependendo da situação, ou sendo grosseiro ou irônica, dependendo da condição. Mas o que mais nos dói hoje é ter que nos defender de mulheres machistas. Porque para isso nós não temos defesa. Quando nós sofremos uma violência de uma outra mulher, nós não sabemos nos defender, nós ainda não sabemos como agir, tá? Então, é uma questão que está aí super presente e que as poetas que estão aí entrando nessa militância estão trabalhando muito isso, falando das questões de corpo, falando da condição feminina, trazendo essa escrita feminina para frente, né? Colocando sem ter vergonha de falar em questões do corpo da mulher e da condição feminina, sem que isso seja pequeno e seja diminuído. Claro que isso tudo tem a ver com tudo que nós vivemos, movimento feminista. Eu sou de antes do movimento feminista, né? Porque o movimento feminista no Brasil vai tomar forma nos anos 70, vai começar a tomar forma, mas de difícil acesso ainda. Antes disso, a gente tem, né, pequenas inserções, muito ainda incipiente e de pouco acesso. A vida toda eu passei dentro desse mundo masculino e eu fui achando os meus caminhos sozinha, até chegar nessa escrita que hoje é, então, como eu disse, política consciente para trabalhar essa questão do feminino, da feminilidade, do corpo feminino. E ela caminha junto com as minhas pesquisas acadêmicas, que são sobre isso também. E caminha junto com a religião, que também não tem como dissociar, né? Eu acho que ninguém mais do que a Adélia Prado mostra para a gente o quanto é importante conseguirmos falar de questões religiosas nos textos. Quando eu quero ler algo sobre religião, ou quero falar sobre algo da poesia com religião, eu vou em Adélia Prado. E não que Fernando já não tenha feito, e não que outros já não tenham feito. Mas só para mostrar que mais recente, com a Adélia Prado, a gente pode estar tendo acesso a essa literatura dessa forma. Né? Então, é isso. Eu acho que... Nossa, eu achei que eu não falaria os 40 minutos, tá? E a gente já passou bastante. Eu volto a agradecer vocês, né? Xênia, Enísia e Davis, pelo maravilhoso trabalho que vocês fizeram em cima da minha poesia, né? Em cima do meu trabalho, dando mais voz a esse trabalho que tem essa perspectiva de gênero, sim, e que é esta é uma bandeira também da poesia. Muito obrigada. Milza, querida, nós que agradecemos por você nos brindar com essa obra tão vasta, tão rica, tão instigante. E também quero te agradecer por você estar sempre tão disponível, sempre tão generosa para participar, né, dos eventos que a gente organiza, para falar, para compartilhar suas experiências. Eu estou aqui super emocionada com a sua experiência de vida, com todas essas questões tão sofisticadas que você trouxe para a gente nessa noite de domingo, depois de um ataque de hacker que nos deixou assim tão instáveis, né, sem saber muito bem como responder, porque não deixa de ser uma espécie de dor, não deixa de ser uma espécie de agressão, né? E você nos traz questões tão refinadas, né, da estética da criação, da estética da recepção, do diálogo, das experiências que constituiu essa sua poesia e esse lugar de fala. Então, só quero dizer, minha amiga, que nós estamos muito honrados e muito gratos pela sua presença. Quero agradecer também as pessoas que nos assistem pelo YouTube. E, para não demorar, vou passar a palavra agora para o professor Davis Santos Nascimento, que vai também fazer suas considerações de performance. Davis, querido, a palavra é sua.
Olá, boa noite. Boa noite, Nilza. Boa noite, Xênia. Boa noite, Enise. Boa noite. Estão me ouvindo bem, Xênia? Tá claro a minha fala? Sim, Tá bem claro. ouvimos. A voz está chegando? Que bom. Respondendo aí um pouco a instigação da Nilza, né, sobre o artigo. E aí eu faço questão de dizer que como que foi com um certo orgulho que eu achei que eu me senti a ser convidado para escrever um artigo sobre Nilza, que em minhas pequenas pesquisas sobre a literatura e a produção local já havia encontrado ela, né, e já a considerava como uma pioneira, não no sentido que se dá no início, né, da questão da nossa formação regional, né, mas uma pioneira mesmo no sentido de uma produção poética com uma certa circulação, né, pensando assim na produção estritamente. Foi um dos primeiros livros que eu encontrei no Centro de Documentação, com ISBN completo, né, em 82, eu acho que da Blocos, né, ali, acho que a Luca, algumas, porque de fato eu não vejo isso como uma crítica negativa, mas talvez como uma carência nossa, né? A nossa formação da literatura local, ela demorou, ela assim, se fôssemos comparar com o registro de nascimento, o ISBN, a nossa produção ficou por muito tempo assim com uma certa indigência, né? O meio de circulação sempre os jornais e as conversas de amigos e tudo mais, uma literatura de muita força, assim, olhando por isso, mas naquele momento, assim, ou por incentivo ou por outras questões até políticos, sociais e culturais, né, apesar de muitos editais, né, assim, uma poesia de edital, né, que era nos jornais, esses incentivos para mais também essa questão do registro, né, da documentação daquela produção veio tardia, né, para muitos, assim, esse incentivo e essa questão. Mas vou tecer alguns comentários mais ao final. A Xênia me instigou, né, como planejamento desse encontro, dessa fala, a apresentar de algum modo a força do gênero poético, né, ali. E como a Enísia vai tratar sobre isso de um modo mais contextualizado teoricamente também, resolvi fazer ela desse modo mais performático, né? Eu vou iniciar uma apresentação só para nos ajudar a situar um pouco e acompanhar aqui o trajeto. Sobre a primeira pergunta, então, que é de que é feita a poesia? Não é? Vocês já estão enxergando o documento, Xênia? Ele já apareceu? Davis, havia aparecido que você iniciou o compartilhamento da tela, mas agora só aparece você. Para mim está aparecendo. Está aparecendo né, a pergunta de que é feita a poesia. Tá certo, então. Está aparecendo de que é feita a poesia. De que é feita a poesia? Uma pergunta. Isso. Agora apareceu para mim, Davis. Acho que era algum delay na minha internet. Desculpa. Ok. Então... Não, tudo bem. Que bom que está aparecendo. Então, eu vou expandir aqui. Então, a partir de que é feita a poesia? Fazendo alguns resgates. A gente vai encontrar lá na Ilíada, né? Então, que a poesia é feita de batalhas humanas. Dizia Aquiles aí com a conversa com o Heitor. Heitor, não me fales, ó louco,
de acordos, tal como entre leões e homens não há fiéis juramentos, nem entre lobos e ovelhas existe concordância, mas sempre estão mal uns com os outros. Assim entre ti e mim não há amor, nem para ambos haverá juramentos, até que um ou outro tombe morto, para fartar com seu sangue Ares, portador do escudo de touro. Mas a poesia também é feita de amor. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Voluntários picados, paixão é surf sangrento. Para sentimento tubarões, amamos ser alimento. A poesia também é feita de mulher. Vovó lavava os pés de vovô, obediente. Minha mãe já se rebelava, racionando sexo e carinho. Entre essas duas mulheres, tento encontrar caminhos. Poesia feita de morte. Vovó Carmen, teatral, no último prato à espanhola, bebeu veneno em taça de cristal. O verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e à vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. É feita de crianças. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. Poesia é feita dos sons das partidas de trem. Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? De divindade. Encontrar Deus desprovido de um corpo à sua imagem e semelhança. De sarcasmo e riso. Probleminhas terrenos, quem vive mais, morre menos. E feita com música. Meu braço não alcança o sol, o céu escreve sobre mim, infernos que se abrem em crateras, como estradas para eu seguir. E deu-nos na costela uma figura assim tão bela, e junto uma sequela no programa de existir. Meu braço mal alcança o próximo, exceto quando eu fecho a mão. O soco toca tanto quanto a boca, também para o coração. A vida exonera, e no caminho há tantas feras, mas há belas brancas, pretas, amarelas. A vida exonera, e no caminho há tantas pedras, mas há pernas brancas, pretas, amarelas. Meu braço não alcança o sol, e o céu escreve sobre mim, infernos que se abrem em crateras, como estradas para eu seguir. E deu-nos na costela uma figura assim tão bela, e junto uma sequela no programa de existir. Meu braço mal alcança o próximo, exceto quando eu fecho a mão.
O soco toca tanto quanto a boca, também para o coração. A vida exonera, e no caminho há tantas feras, mas há belas brancas, pretas e amarelas. A vida exonera, e no caminho há tantas pedras, mas há pernas brancas, pretas e amarelas. Parabéns, Davis, muito obrigada. É sempre muito bom ouvir poesia, e se é poesia com música, fica melhor ainda. É muito bom para animar ainda mais essa noite. Bom, eu gostaria de passar a palavra para a querida professora Maria Enísia também, companheira de jornada, de muitas datas, né? E que tem também uma rica experiência com poesia e com educação. Enísia, fique à vontade. Ok. Boa noite a todos. Nós vamos, então, agora, depois da fala da nossa ilustre convidada, Nilza, e do professor Davis, eu acho que a minha fala, ela vai perder um pouco a importância, mas vamos conversar, né, sobre poesia, falar um pouquinho dessa viagem, né, dos flashes, vamos dizer assim, históricos que a poesia tem percorrido até na contemporaneidade. Então, essa oficina de criação poética, como já foi dito, ela é parte do projeto Gênero e Poesia, uma análise da obra literária de Nilza Menezes, do edital 83 de 2020 da Sejusel. E nós estamos aqui, então, para começar a nossa conversa. Como vamos falar de poesia, então é bom que pensemos que a poesia é algo escrito. E a escrita, como disse Nilza, ela pode se dar, por exemplo, na solidão. Alguns poetas, né, quando estão sós, pensam e escrevem poesia. Outros nas relações sociais, outros ainda, escrevem, porque escrevem. Então, e aí eu começo falando sobre a escrita com um pensamento de Voltaire, que é um filósofo iluminista francês, que escreveu mais de 70 obras, e dentre elas, obras poéticas. Ele diz, né, a escrita é a pintura da voz. E a poesia, né, como o professor Davis disse, qualquer tema, a poesia é feita de diferentes assuntos, de amor, da mulher, da própria canção, da música, de outro sentimento, e também a poesia pode ser uma espécie de espada, de luta, como faz a nossa ilustre convidada, Nilza Menezes, que diz que trabalha com a poesia feminista, né? Então, a voz poética também encampa uma luta feminista. E aí, para a gente pensar ainda um pouco mais sobre a poesia, nós temos a figura do poeta, e eu trouxe duas definições de poetas, também em forma de poesia. Uma de Cora Coralina, que é uma poetisa goiana, que escreve muito, além de poetisa, contista, escrevia sobre o cotidiano, sobre a vida. Para ela, e a outra definição é do Fernando Pessoa, né, já foi falado aqui nessa oficina hoje, um poeta português do modernismo português. Então, não é, para Cora Coralina, ela diz que não é o poeta que cria a poesia,
e sim a poesia que condiciona o poeta. Então, a gente vê aí que o poeta só é poeta porque a poesia o transforma como tal, né? Então, o poeta é como quem dissesse, né? Primeiro a poesia e depois o poeta. E já o Fernando Pessoa, ele diz que o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Então, se o poeta levanta bandeiras, se o poeta denuncia, se o poeta fala de amor, se o poeta fala de mulher, se o poeta fala da vida, ele pode estar falando como se fosse, vamos dizer, multivozes, e não daquilo que ele necessariamente esteja sofrendo, mas aquilo que alguém possa estar sofrendo. Tanto que, quando se lê um poema, às vezes pensamos, puxa, isso sou eu, né? A Nilza até falou sobre isso. Parece que estão dizendo isso para mim. Por quê? Porque o poeta, ele tem uma visão de sentimental muito mais afinada, muito mais aguçada. E aí, eu trouxe Paulo Leminski, que é um poeta curitibano, foi inclusive chamado de poeta maldito, pela irreverência ao escrever, vamos dizer assim, pela não filiação àquilo que estava posto no mundo da arte poética. E ele disse, escrevo e pronto, né? Ele intitulou de razão de ser, escrevo e pronto. Escrevo porque preciso porque estou tonto. Ninguém tem nada com isso. Escrevo porque amanhece, e as estrelas lá no céu lembram letras no papel. Quando o poema me anoitece, a aranha tece teias, o peixe beija e morde o que vê, eu escrevo apenas. Tem que ter um porquê? Então, escrever poesia não necessariamente precisa ter um porquê. Depende do condicionamento ou do que a poesia condicione o poeta para que ele possa assumir determinada linha temática, né? Determinadas formas de dizer e ter a poesia, por exemplo, como uma voz que denuncia, uma voz que grita, uma voz que se quer fazer ouvir. E aí, eu trouxe para a gente começar, então, a falar sobre a história da poesia, os caminhos da poesia no Brasil. Eu comecei aqui com a poesia jesuítica. Então, em 1549, José de Anchieta chega, junto com o terceiro governador geral, Tomé de Souza. Como ele era um padre, um religioso, ele escrevia poesias com a intenção de despertar a devoção no índio. Então, eram mais poesias devocionais, né? A poesia com caráter mais moralizante, né? Com finalidade para tentar a catequização, o despertamento, vamos dizer assim, da devoção católica dos índios que aqui estavam. Uma delas, ele diz assim, antigamente eu morrendo, um ataque de demônio prenderia minha alma. Vejam aqui que há, na verdade, uma espécie de amedrontamento, né? Um ataque de demônio prenderia minha alma pecadora. Destemendo mal, agora eu amo a Jesus, meu Salvador. Essa questão aí da mudança, né? Quer dizer, se eu não tenho a devoção alguma, então eu posso estar com uma alma presa aos ataques do demônio. Já se eu aceito a Jesus, e a gente vê muito isso, né, em algumas denominações religiosas, essa fala, né, e o José de Anchieta fez muito isso. Aí, guarda-me, não me deixes cair, afaste eu aos hábitos antigos, afaste eu os maus costumes,
Deus nos perdoará. De novo aí, né, esse tom mais moralizante, mais devocional, mais, a gente pode dizer assim, meio que com a ideia de convencimento, de mudança de devoção. E aí, depois disso, no Brasil, nós temos o Barroco, que se inicia em 1601 e vai até o neoclassicismo, ou aqui para nós seria o arcadismo, que vai mais ou menos até 1700, na década de 1700, até o século XVIII, 1778, por aí. Aí, o Barroco, nós temos o Gregório de Matos, que é um poeta baiano que escrevia 3 tipos, né, 3 temáticas, vamos dizer assim, ou 3 grupos de temáticas que ele endereçava, ora para a poesia lírica, ora para a poesia religiosa e ora para a poesia satírica, né? Então, o que ele era isso? Por conta da poesia satírica, o Gregório de Matos foi considerado o Boca do Inferno, porque ele falava mal mesmo, principalmente dos governantes da cidade, da Bahia. E aqui eu trouxe um fragmento que dá essa ideia, e é uma poesia satírica. A sátira, né, vocês sabem, é um modo de fazer, vamos dizer assim, a ironizar, de fazer uma gozação, tirar, aqui em umas palavras mais chulas, né, tirar sarro daqueles que governavam, no caso, a Bahia. Aí ele disse: a cada canto um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha, não sabem governar sua cozinha. Vejam que pesado, né? Que, ao mesmo tempo, uma crítica pesada, mas tão bem dita, vamos dizer assim, que só aqueles que, ao ler, vão perceber de que se trata e podem governar o mundo inteiro. Veja, ele não diz pode governar a Bahia, né? Mas ele está falando aqui a questão do poder, né? Aquele que tem o poder. Em cada porta, um frequentando olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para a levar à praça e ao terreiro. Então, aí a gente sai, então, do barroco, né, e vamos para o arcadismo, que aqui eu trouxe a data, então é 1768 e não 1778, conforme falei. Aí nós temos uma poesia mais com aquele espírito carpe diem, né, que é o espírito mais nostálgico, mais natureza. Há também a poesia amorosa, mas é mais comum aqui a poesia como um endeusamento, como uma apreciação, vamos dizer assim, da natureza. Os poetas árcades também escreviam fazendo críticas, mas principalmente para as questões dos impostos da época, a questão da exportação, aspas aqui, né, do envio do ouro para Portugal, dos governantes mineiros, né, o arcadismo, ele tem a sua sede, né, o seu cenário em Minas Gerais. E um dos principais poetas é o Cláudio Manuel da Costa. Vejam que aqui eu trouxe esse fragmento, mas voltado para a questão do olhar para a natureza, né? Desses penhascos fez a natureza o berço em que eu nasci. Quem cuidara que entre penhas tão duras se criara uma alma terna, um peito sem dureza. Aqui vale dizer que os escritos dos poetas árcades eram escritos que lembravam muito o classicismo português. Eles escreviam, em geral, sonetos, né? Ou seja, poemas com 14 versos, sendo 2 tercetos, 2 quartetos, primeiro e depois 2 tercetos. Depois do arcadismo, nós temos em 1836 a inauguração da poesia romântica. E o romantismo também temos 3 fases, né? Depois, quem quiser pesquisar, é interessante, porque temos aí uma fase que é uma fase
mais do sofrimento, é que no Brasil a gente tem o Álvares de Azevedo, com Lira de 20 anos, na Alemanha a gente vai ter o Goethe, né, que escrevia poesias mais pessimistas, vamos dizer assim. E temos também a poesia condoreira, que é da terceira fase romântica, que é uma poesia mais de valorização, de novo, né, das questões da natureza, da questão dos temas mais voltados para a questão nacional, e uma poesia que sai, vamos dizer assim, dessas duas vertentes, né, que é uma poesia que vai falar de outros temas, né, de amor, de saudades. Eu trouxe aqui o Casimiro de Abreu, que traz um poema mais saudoso, né, Meus 8 anos. Esse poema, por exemplo, ele sempre é trabalhado com crianças, justamente por conta da estrutura, da linguagem muito fácil, porque o romantismo traz uma linguagem um pouco mais elaborada, bastantes metáforas, né, e aí, nesse sentido, a compreensão já tem que ser um leitor mais habituado, vamos dizer assim, a essas estruturas com figuras de linguagem. Aí, o poema, então, diz: ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Vejam que aqui nós temos uma cena, né, de saudades, de um tempo de infância, com elementos naturais, com vamos dizer assim, a simplicidade da vida, possivelmente no campo, em pequenos vilarejos. E depois a gente tem, logo em seguida, são 3 movimentos literários, mas somente 2 deles, aliás, são 4, desculpem, somente 2 deles são poéticos. Então, nós temos o realismo, o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo, que convivem praticamente na mesma época. O parnasianismo é o chamado movimento literário poético que trata da arte pela arte, né? Que é escrever por escrever. Né? As poesias, elas são geralmente descritivas, elas escrevem objetos, descrevem cenas, e eles também, os poetas parnasianos, gostam muito do soneto, como este que eu trouxe aqui. Aqui nós temos uma descrição, né, de uma cena um pouco bem dolorida. Em geral, a poesia parnasiana, ela não gera uma comoção. Essa é uma exceção. Então, olhem o título, A Vingança da Porta. O poeta começa assim: era um hábito antigo que ele tinha. Vejam aqui, né, esse ele masculino, lembrando, possivelmente pela sequência do texto, entrar dando com a porta nos batentes. Então, a gente vê aqui já um homem, uma atitude mais áspera, né? Que te fez esta porta, a mulher vinha e interrogava. Ele, cerrando os dentes, nada, traz o jantar. Mas a noitinha calmava-se. Feliz, os inocentes olhos revê da filha e a cabecinha lhe afaga, a rir com as rudes mãos trementes. Vejam, então, temos no início a descrição de uma cena costumeira, em seguida, né, um outro, vamos dizer assim, um outro flash dessa cena, mas agora, esse homem que era tão áspero, tão bruto, ele também sabe ser carinhoso, né, por conta da filha, né, porque é pai, etc. Uma vez, ao tornar a casa, quando ergui a aldrava, o coração lhe fala, entra mais devagar, para hesitando. Nisso, nos gonzos, range a velha porta. Ri-se, escancara-se a porta, né? E ele vê na sala a mulher como doida.
e a filha morta. Vejam que, como eu disse, os parnasianos fazem poesia mais descritivas e, em geral, elas não causam muita comoção. Elas são descritivas, são mais frias. Esta, na minha concepção, ela é uma exceção. Aí depois, nós temos o simbolismo, que é, como eu disse antes, que convive com o parnasianismo, com o realismo, que é mais prosaico, né, e também com o naturalismo. Aqui, vejam vocês que temos também um soneto. Então, nós temos lá no arcadismo o soneto, que lembram muito a poesia clássica. Aí nós temos aqui no parnasianismo e temos agora também no simbolismo. O simbolismo, como o próprio nome sugere, ele é também uma escola literária bem breve, né, depois já anunciando aí a questão do pré-modernismo, do modernismo. Nós vamos ter uma poesia, do Augusto dos Anjos, ela é uma poesia que praticamente vai destoar dos demais também, do Cruz e Souza, por exemplo. Aqui a gente vai ver, Cruz e Souza em especial, bastantes figuras de linguagem, principalmente aquela que lembra os 5 sentidos, que é a sinestesia. Mas aqui no Augusto dos Anjos, a gente consegue ver a sinestesia muito forte também. Olha, ele começa dizendo psicologia de um vencido. Augusto dos Anjos, ele tratava muito dessa questão do pessimismo, né? Do negacionismo, como é que eu posso dizer, da filosofia do nada, vamos dizer assim, né? Como se o indivíduo, o ser humano, fosse um nada. E ele diz assim: eu, filho do carbono e do zodíaco, e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Veja, então, aqui esse vencido, né? Já na primeira estrofe, nos primeiros 4 versos aqui do soneto, fica muito claro esse pessimismo. E ele vai terminar dizendo, né? Lá no primeiro terceto, já o verme, para falar aqui um pouco da questão da morte, né? Esse operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. O verme, né, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Veja, então, o Augusto dos Anjos, ele tinha uma preferência, uma loucura pela morte, por essa questão do desfazimento do ser humano. E aí chega o modernismo, né? A partir de 1922, a gente tem com a Semana da Arte Moderna, que foi um grito, né, vamos dizer assim, uma tentativa de independência da influência europeia no escrito no Brasil. E nós temos vários nomes. Eu já trouxe aqui um que não participou da Semana da Arte Moderna, mas que é um dos meus preferidos, e a gente vai ver agora no modernismo, é o tempo da experiência, é o tempo do teste, testar as palavras, é não ficar preso à forma. Como vocês viram, o soneto perdurou durante vários movimentos literários, agora não, agora é uma espécie de grito de liberdade. Pode se escrever sem preocupação com a métrica, sem preocupação com a descrição, como fizeram aí vários movimentos, e sem muita preocupação também de fazer uma poesia que ela fosse extremamente sentimental, mas ela pode falar de qualquer coisa. Ela não vai ser figurativa, Nise? Não, ela vai ter figuras de linguagem, nós vamos ter aí bastantes metáforas, mas tem mais liberdade. E aí o Mário Quintana, né, descreveu o poeminha do Contra, que diz: todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Veja, então, a questão da brincadeira com as palavras, né? Deslocar as palavras do seu sentido comum, do seu sentido corriqueiro,
para um outro contexto. Bem interessante. E o Ferreira Goulart, que eu também gosto muito, ele escreve aqui sobre questões bem pertinentes, né, das pessoas que são assalariadas, que precisam fazer, que vivem pagando boletos, né? Olha o que ele fez. Não há vagas. E vejam que até a imagem do poema vai dando uma ideia, né, de liberdade, de redução daquela forma presa, daquela forma fechada, né? O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Veja, essa reiteração, né, não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar e do pão. Viram que aqui nós temos uma liberdade tão grande que nós não temos os sinais de pontuação exigidos pela gramática normativa. Porque para os poetas modernos e contemporâneos, importa comunicar, importa extravasar, importa dizer, né? E aí, eu trouxe um outro que também gosto muito, Manuel Bandeira, que é só um fragmento também. Olha, as cartas de meu avô serviram de poema. O professor Davis falou aí, né, de que é feita poesia, as cartas também fazem poesia. E aí, um neto, né, diz: a tarde cai por demais, erma úmida e silente. Aqui o eu poético, né, é o neto, a chuva em gotas glaciais chora monotonamente. E, enquanto anoitece, vou lendo, sossegado e só, as cartas que meu avô escrevia para minha avó. Então, o eu lírico, o eu poético, ganha diversas vozes, não é mais somente a voz masculina falada aqui pela nossa convidada Nilza Menezes. E o Cassiano Ricardo, né, que, assim, de uma forma tão simples, mas tão, ao mesmo tempo, tão bela, né, escreve uma serenata sintética e que dá uma ideia, né, apenas com substantivos, aqui eu estou falando, substantivos e adjetivos, eu estou falando aqui não para dizer que essas categorias gramaticais são importantes, mas para dizer que a palavra ela ganha na poesia um tom tão diverso e que, ao mesmo tempo, torna-se tão belo, né? Tão bela a poesia. Olha, rua torta, lua morta, né? Então, temos aí apenas um substantivo, um adjetivo, né? Com uma bela descrição de um lugar, né? Possivelmente, assim, tranquilo, sem passantes. Tua porta. Aí eu tenho aqui um possessivo adjetivo, né? Tua porta. Então, vejam, ele parte de uma ideia, como é que eu vou dizer aqui, mais externa e para um cenário mais interno, vamos dizer assim. Aí, claro, fazendo essa descrição de um cenário que está sem luz, incerto, tá? E aí eu trouxe Águas de Março, que é bem provável que vocês conheçam, espero, né? É a Pau e a Pedra, virou até canção, né, do Tom Jobim, e a gente tem aqui também uma brincadeira com o verbo ser, que a gente sabe, vocês sabem, Enise, a gramática não me interessa para escrever poesia, mas eu preciso saber qual é o sentido, qual é a dinâmica que a palavra assume nos contextos. Então, o verbo ser, por exemplo, ele vai sempre dar uma ideia de permanência, de algo mais duradouro. Então, aqui ele está brincando justamente com isso, né? Que o mês de março é um estado mais de, como ele coloca aqui, de águas de março, né? É pau, é pedra, fim do caminho, o resto do toco, é um pico sozinho, é um caco de vidro, a vida é o sol, é a noite, é a morte, é um laço, Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é essa enumeração de elementos com essa ideia permanente indicada aqui pelo verbo ser.
E aí, né, o famoso, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, do Carlos Drummond de Andrade, né? Nunca me esquecerei. Aí, claro, as interpretações do poema, elas sempre ficam a cargo do leitor, é aquela história. Quer dizer, o poema, ele começa a sair da sua condição, qualquer texto, da sua condição mais cadavérica, para reavivar na compreensão, na habilidade que tem o leitor de ler os textos e de ser capaz, né, de fazer interpretações, claro, pautadas no dizer do poeta, né? Também não são interpretações tão livres assim. É preciso encontrar no texto argumentos, né, sentidos para a sua interpretação. Aí, eu vou pular esse aqui. Eu fiz aqui, eu peguei um texto que foi escrito por um aluno, que ele escreveu assim, ó, Arthur Moreira Lima, pianista e ex-aluno do Colégio Militar, 47 anos, escreveu, parada é de ônibus, quando eu era pequeno. Adorava aquelas placas redondinhas com fundo acinzentado e ônibus escrito em azul. Não eram iguais às feiosas de hoje, olha. Uma forma de fazer poesia diferenciada, sem a preocupação com o verso, né? Aí depois um outro texto que eu trouxe aqui também de parada. Mas tem uma coisa que esse eu escrevi para essa nossa oficina, que eu intitulei Coisas da Cabeça, para a gente pensar quantos significados são possíveis de serem criados e de serem recriados numa poesia. Então, vamos lá, Coisas da Cabeça. Isso me dá uma dor de cabeça. Quem é, afinal, o cabeça da confusão do videocassete de 4 cabeças? Além disso, deixa a cabeça em casa. Escrevi uma redação sem pé nem cabeça. Escrever sempre me faz perder a cabeça. Que cabeça! Esqueci a pontuação. Preciso recolocar a cabeça no lugar. Como você tem minhocas na cabeça, quase a faz perder a cabeça. Seu namorado está virando sua cabeça. Você não está com a cabeça no lugar. A professora fez a cabeça da turma para fazer conta de cabeça. Ela disse, vamos lá, esfria essa cabeça. Não viva com a cabeça no mundo da lua. Viu que escrever é usar a cabeça? É pensar, escolher a palavra e está pronto o poema, a poesia, sem ficar doido da cabeça. Aqui eu escrevi pensando na minha turma que estamos trabalhando alguns aspectos gramaticais para a escrita de um texto formal e por isso eu escrevi esse texto para conversar com eles. E aí, para a gente encerrar, eu trouxe o Elias José, que é um poeta muito interessante. A gente diz sempre que ele é um poeta para crianças, só que a poesia, ela não tem essa preocupação em destinar para criança ou para adultos. Eu, por exemplo, gosto muito de poesias de poetas que escrevem, né, diziam que escreviam para crianças, o Elias José é um, a Cecília Meirelles é outra. Então, vejam aqui, lá na rua 26, o sorveteiro quer freguês. Lá na rua 27, Pedro chama a prima Bete. Lá na rua 28, a Verinha vende biscoito. Lá na rua 29, a molecada só se move. Lá na rua 30, paro, pois a rima já não pinta. Vejam, então, para você ir brincando com essa história de nominar ruas e de pensar, né, num agente, num indivíduo, né, num grupo de indivíduos que façam alguma coisa. Quer dizer, também, claro, tem uma técnica aí? Tem uma sugestão, mas cada um pode criar a sua própria técnica. E aí, por último, eu pensei na ideia de você escrever meio estilo Cassiano Ricardo, né, na poesia sintética, você pensar, por exemplo, palavras que possam ser poetizadas,
né, a partir de um determinado tema. E aqui está uma festa, por exemplo, comemoração, aniversário, convite, roupas, amigos, presente, festas, dança, bolo, segurança, penetra, né? Lembrei aqui os camaradas que vêm sem ser convidados, porteiro, velhinha, parabéns, luz, música. Namoro, em festa tem namoro, saída, casa, carona, felicidade, tarde, telefonema e beijo. E assim eu encerro, então, pensando, convidando, né, aqueles que queiram escrever, escrevam. Escrevam e pronto, como disse o nosso Paulo Leminski, tá? Escrevam porque, como diz o Voltaire, escrever é a pintura da voz. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Gênia, com você. Enísia, querida, muito obrigada. Foi excelente, foi ótimo a gente poder revisar todas essas escolas literárias e ver isso com os poemas que você escolheu de maneira muito acertada. E muito bom também conhecer a técnica que você está utilizando para trabalhar a parte prática dessa oficina. Sou muito grata por toda a sua colaboração, pela atenção que você está dando aos cursistas, né, coletando esses textos e revisando. E nós temos aqui uma novidade, tá? Acho que eu não falei ainda com o Davis, nem com o Nilza sobre isso. Então, eu vou compartilhar agora com vocês e também com quem nos assiste pelo YouTube. A Enísia, nesse trabalho de coleta e de incentivo à escrita poética, junto com os cursistas, reconheceu textos muito bons, com potencial de serem publicados. E então, nós vamos, adicionalmente, nesse projeto, né, e até com recursos próprios, nós vamos publicar um livro de poesias, tá? De poesias dos nossos alunos, dos cursistas. E se caso você, Nilza, ou você, Davis, também quiserem colaborar com algum poema, sintam-se convidados. Bom, eu passo a palavra para vocês, para as considerações finais, e depois eu volto para o encerramento. Nossa, foi maravilhoso, né? Que bom que a gente pôde refazer, que a gente pôde estar aqui hoje nesse finalzinho de domingo, né? Para esse momento tão gostoso. Eu espero conhecer você pessoalmente, Enísia, porque, né, fui conhecer agora através do texto. Acho que com o Davis eu já cruzei, mas a gente não teve, assim, né, muito tempo de conversar. A gente precisa, assim que passar a pandemia, marcar um café, tá? Vai ser muito bom, né? Foi ótimo estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço por todo o carinho com o meu trabalho, né, dando uma dimensão tão grande ao meu trabalho. Eu fico muito grata a vocês por esse carinho, né, e pela capacidade de vocês de fazer com que o trabalho tivesse essa dimensão tão maravilhosa, tão grande, que deu até briga, né, na publicação, porque todo mundo queria publicar o texto de vocês. A revista Mandrágora estava inconformada por não poder publicar o texto, exatamente pela característica de abordagem em perspectiva de gênero na poesia, que nós sabemos tem poucos, né? Apesar de que lá onde eu estudei sempre se fazia muito análise dos trabalhos da Adélia Prado, de outras poetas, da Adélia principalmente, da Mariana Alcoforado, pela característica religiosa, mas de outras poetas não, né? Então isso foi muito gratificante, me deixou muito feliz, muitíssimo grata por esse momento. Muito obrigada.
Nilza, a boa aceitação do artigo de análise da sua obra se deve à qualidade da sua obra, tá, querida? Foi graças a ela que o artigo foi reivindicado pelas revistas, e eu gostaria de pedir desculpas também pelo pessoal da Mandrágora por a gente não ter podido publicar com eles. Foi meramente por uma questão de prazo, né? Esse edital, ele nos deu um prazo de 4 meses para realizar as ações, né? E aí o prazo da revista Mandrágora era de pelo menos um semestre, né? E aí, então, para a gente honrar com o compromisso com o edital, a gente acabou publicando na Brazilian Journal Development, que consegue, né, fazer esse trabalho com uma temporalidade diferente de outras revistas acadêmicas. Mas também fiquei muito surpresa e fiquei muito feliz, e isso se deve à sua obra, que está sendo muito lida, muito bem aceita, que está circulando muito bem no Brasil todo, e imagino até que fora do Brasil, porque, se não me falha a memória, foi em 2014 que eu participei de um encontro internacional de geografia e interseccionalidades, e eu apresentei um texto também, de uma discussão de região, né, um conceito geográfico, uma categoria de análise geográfica, a partir da sua obra poética. E, na ocasião, tinha uma família de catalões, né, era um encontro internacional, e eles ficaram encantados, e no final vieram conversar comigo, e eu passei as referências bibliográficas suas, e eles disseram que a sua poesia se assemelha muito à da principal poeta da Catalunha, né, e que foi marginal, e hoje ela é super reconhecida, super valorizada, né. Então, assim, imagino que você também esteja sendo lida na Europa e em outros cantos do mundo, e fico muito feliz por isso, sabe? Porque acho que, né, essa voz que você representa, essa denúncia das obviedades que compõem as diversas nuances da relação de gênero, né, precisam ser ditas mesmo, precisam ser enfrentadas, né, e enfrentadas de diversas maneiras, né, com ações punitivas, com ações coercitivas, mas também com a arte, mas também com a palavra, né? Então, fico muito feliz por tudo isso. David, suas considerações. Ok. Conforme a China já fez o pano de fundo aí, e que pano de fundo, né, Nilson? De fato, a gente já tem acompanhado em torno da pesquisa, em torno do artigo, já deu para perceber a dimensão até onde chegam aí as suas palavras. Então, é um orgulho para nós localmente, né, regionalmente, mas um grande mérito seu a nível, né, de uma poesia que participa do lugar onde ela chega, mas tem uma dimensão muito para além de qualquer lugar, né, também. Então, que é uma característica interessante. Então, parabéns por essa questão aí. Na medida do possível, e já está no caminho da gente aí, ter que encontrar os seus textos outras vezes, por vários e outros motivos, né? Porque nós não paramos com as leituras e com as análises e com as pesquisas, e suas palavras estão sempre por aí, passando para lá e para cá, né? Assumindo frentes aí. Então, parabéns, Enísia, parabéns pela exposição aí, dentro de uma simplicidade que deu trabalho para fazer, né? Porque para em pouco tempo falar sobre essas questões de poesia. Então ficou show de bola. Parabéns à Xênia, que é a nossa locomotiva, né? A Xênia, ela é incansável, como diz alguns, e acaba ajudando a gente aí na força também só de ver o gás que essa pessoa tem. Valeu, parabéns pelo projeto, por tudo que se construiu aí. Obrigado também. E siga-se aí, Anísio, com suas palavras.
Pois é, então, eu, na verdade, Nils, eu conheci os seus textos, assim, bem recentemente, né, acho que foi dezembro, novembro do ano passado que Xênia me passou. Eu gosto muito do trabalho com poesia, mas não conhecia. Aí eu li um dos livros, né, para poder começar a conversar com Xênia, mas Xênia, como disse o Davis, é realmente incansável. E a gente não tem como dizer não para ela, né? Porque quando ela nos convida, a gente não tem outra palavra a não ser dizer sim. Essa apresentação, ela foi feita bem assim rápida mesmo, porque a gente estava com o tempo bem minúsculo, né? E aí eu pensei de fazer mais por conta do próprio trabalho que eu espero dos alunos, né? E a gente vai refalar, vamos dizer assim, rever amanhã com eles para poder ajudá-los à conclusão dos trabalhos. Alguns já, inclusive, já fizeram, outros já estão em processo, mas a ideia é que escrevam para escrever mesmo, né? Porque eu acho que a escrita ela chega muito longe. O que a voz não alcança, a escrita alcança, né? Olha os seus textos, né? Quem você de repente não pensava que os seus textos iriam ser estudados, não é? Então a gente não consegue saber para onde os textos vão e que compreensão eles poderão gerar aí nos leitores, não é? Então, eu só tenho a agradecer também, né, a Nilza, porque foi a que nos permitiu que fizéssemos estudos, Xênia, por ter me convidado, né, e eu acho que essa parceria deu certo e a gente pode continuar, e certamente vamos nos conhecer, sim, os textos dos meninos vão ser já uma forma, né, de dimensão desse trabalho, não é? Quer dizer, essa conversa que gerou uma direção, uma dimensão, asas, né? Vamos dizer assim, braços para que a gente possa seguir aí esse trabalho de escrita que começamos aqui. Então, só tenho a agradecer a todos vocês. Obrigada, Davis. E, assim, de um modo muito simples, mas a ideia era mesmo uma conversa com estudantes. A ideia né, com estudantes que queiram pensar na escrita, na criação poética. Enísia, querida, Nilza, Davis, sou muitíssimo grato pela parceria, pela colaboração, pela capacidade que vocês têm de se doar para a poesia, para a arte, para a educação. Pessoas comprometidas como vocês só fazem bem e podem ter certeza que as práticas de vocês, sejam as artísticas, sejam as pedagógicas, estão sendo extremamente relevantes para o cenário cultural de Rondônia. Agradeço a quem nos assistiu até aqui. Esta foi a oficina de criação poética, uma oferta do projeto Gênero e Poesia, uma análise da obra literária de Nilza Menezes, desenvolvido com recursos do edital 83/2020 da Sejusel, que é a primeira edição Alejandro Bedotti, do edital de chamamento público de fomento à cultura para pesquisa e desenvolvimento de expressões culturais. Projeto este, oficina esta, desenvolvido com recursos da Lei Aldir Blanc. Então, deixamos aqui também o nosso agradecimento, né, a essa fonte de financiamento e à Superintendência de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, ao Governo do Estado de Rondônia, que nos oportunizou desenvolver a pesquisa e nos permitiu esse diálogo com a sociedade por meio dessa oficina, por meio do artigo e por meio do livro de poesia que iremos publicar. Muito obrigada a todos e todas.